Bom dia e a paz do Senhor. Amém? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo da aula da Escola Bíblica Dominical na Igreja Metodista Wesleyana em Pinhalão. Eu sou o pastor Sebastião, superintendente é o presbítero Rogério, e assim que voltar a termos a escola bíblica na igreja, você é o nosso convidado, tá bom? Lembra que nós estamos com essa revista aqui, ó, ela chama aqui Vivendo com Cristo, tá certo? Nós estamos agora na quarta aula, ó, o caráter do discípulo, caráter. Vamos falar um pouquinho disso bem rapidinho, tá bom? Pai querido, muito obrigado. Toque, Senhor, no coração de cada um de nós para que nós possamos moldar o nosso caráter cristão, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amados, presta bem atenção. Esses vídeos estão lá no YouTube. Escola Bíblica Wesleyana em Pinhalão. Você vai lá no YouTube, você vai ter esses vídeos lá, tá? Caráter do discípulo. Você sabia que caráter, você pode formar o teu caráter? Tá certo? Você pode formar o teu caráter. Tem pessoas que nasceram num lar destruído, toda a família dele era uma família destruída, só que ele mesmo naquele ambiente, o caráter dele era outro. Todos bebiam e ele não bebia. Todos fumavam e ele não fumava. Todos brigavam e ele não brigava. Ele era um menino estudioso. Então o caráter dele era diferente. E o que Jesus quer fazer? Quer mudar o nosso caráter. Quando nós estávamos lá em outro lugar, era uma maneira de viver. Agora, olha o que Paulo disse lá em Gálatas 4, versículo 19. Está aqui na revista. Meus filhinhos, ó, e trata de meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Olha, a dor e a tristeza e a vontade e o amor que ele tinha. Até que Cristo seja formado em vós. Formado em vós significa formar um caráter cristão. Tem pessoas que até se julgam a ser homens, mulheres de Deus, mas sem caráter, sem testemunho de vida. Por onde anda, as pessoas dizem, olha, e ele ainda fala que é crente. Por onde ele anda, as pessoas dizem, olha lá, e ainda vai na igreja, sem caráter. Cristão tem que ter caráter. Cristão tem que estar com as tuas contas mais ou menos em dia, alguma coisa ali, ele está controlando, acertando, mas ele tem que ter um caráter. O cristão não pode ter o teu nome sujo, o cristão não pode... Rapaz, hoje em dia está difícil eu falar isso, mas infelizmente tem que ser caráter. Olha, vamos deixar as contas de lado, mas caráter de cristão mesmo. Cara, o que a gente vê de cristão falando palavrão, o que a gente vê de cristão criticando a sua própria família, o que você vê de cristão criticando o pastor da igreja, que você não sabe como que é a vida de um pastor. Eu te chamo para ser pastor junto comigo, se você quiser. Se você aguentar 90 dias, eu digo, você passou, você foi aprovado. Sabe por quê? O pastor tem que ter até um caráter mais desenvolvido ainda. O pastor, as pessoas têm que falar dele, ele fica quieto, ele não pode responder. É caráter de pastor. Olha aqui, segundo o dicionário de Aurélio, caráter é definido como qualidade inerente a uma pessoa. É uma qualidade. Eu sou assim e eu não mudo.
então você não serve para ser um discípulo de Cristo Jesus. Para com isso. Eu sou assim e eu não mudo. Então você não vai ser um bom discípulo. Você tem que mudar caráter. Lembra quando você chegava na loja e se tivesse 2 na tua frente, você já ficava invocado e ia embora? Não. Agora você tem que ter paciência, você tem que esperar. Lembra quando você ia na fila do banco e você não gostava? Hoje em dia tem gente na fila aí com mais de 100 pessoas na frente e ele fica lá esperando. Mudou o caráter dele, ele é obrigado a esperar. Então tem que mudar. Você precisa mudar. Ó, qual o objetivo dessa lição? É definir o que nos identifica como discípulo de Cristo. Vamos definir. Qual que é a definição? O que você mostra para as pessoas? O que eu mostro? O que nós mostramos que nós somos discípulos de Cristo? Pelo nosso caráter. Você não tem uma placa assim, ó, eu sou de Cristo. Não. É pelo nosso caráter, pelas nossas atitudes. Ó, diz aqui, ó, submissão é a palavra de ordem. Tá aqui, ó, no primeiro aqui, ó. Submissão é a palavra de ordem. Ó, tá vendo essa amarelinha aí? Eu vou ler para você, ó. Nosso progresso na caminhada cristã dependerá do quanto formos capazes de entender o conceito de submissão. Para você mudar teu caráter, você tem que ter uma atitude submissa. O pastor vai falar para você, ou a palavra de Deus fala, ou uma criança fala para você, e você tem que ser submissa. Tem pessoas que não mudam o caráter nem com a própria esposa. Ai, meu Deus, do jeito que ele era, ele continuou. Ele não muda o caráter nem com a própria mãe, nem com o filho, nem com o patrão, nem com o vizinho, ele não muda. Os caras dizem, mas o que esse cara mudou? Ele fala que é crente, mas tá pior que estava ainda. O caráter, nós temos que mudar o nosso caráter. Nós temos que ouvir mais. A Bíblia diz que, ó, uma boca, 2 ouvidos. Sabe por quê? Para ouvir mais, falar menos. Caráter. Pensa que é fácil ouvir e ficar calado? Não é fácil, mas você tem que exercitar. Ah, eu ouvi e eu falo mesmo. Para com isso. Muda o caráter. Para. Vamos ser cristão autêntico. Amém? É assim que a lição está dizendo. Jesus entendeu, praticou esse princípio e foi capaz de recusar qualquer oferta que o desviasse do propósito do Pai. Jesus não quis nenhuma oferta do mundo para não desviar o caráter dele. Hoje em dia, o mundo tem oferecido tantas coisas para os cristãos e os cristãos comem como se fosse bênção de Deus. Que bênção! Daí um pouco ele vê, me lasquei. Tinha um anzol no meio da massa. Vamos mudar nosso caráter, não vamos comer qualquer coisa não. Segundo ponto é manso e humilde de coração. Olha aqui, ó. Manso e humilde de coração. Cara, o que nós temos visto crente bravo por aí, se diz que é crente, mas bravo, não é manso de coração. Cadê Jesus na vida dessas pessoas? Cadê a mansidão? Cadê a humildade? Cadê aquilo que nós aprendemos com Cristo? E tem mais uma, eu pego os problemas lá da rua, que eu não tenho nada com isso, e trago para dentro de casa e brigo com a minha família. Cadê humildade, manso de coração? Nosso caráter tem que ser mudado, gente. Nós temos que ir mudando. A humildade está entre as virtudes indispensáveis ao discípulo de Cristo. Humildade é indispensável, cara. Amém? Ô jovem, para de ficar comendo manjar por aí com um anzolzinho do capeta no meio. Ele faz aquela bolotinha, eu fui pescar ontem, faz uma bolotinha de massa e põe um espinzinho, põe um anzolzinho no meio. O jovem vai lá, bocanha aquela coxinha de massa ali, e dentro tem um anzol do diabo. Tá tão bonito, mas dentro tinha um anzol do diabo.
Muda o teu caráter, não fica comendo qualquer coisa que o mundo oferece, não. Seja humilde, chegue em casa. Seja humilde com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido. Seja humilde com o teu pastor. Ah, o pastor suporta tudo. Não, coitado, ele não suporta não, ele chora. Ele só não responde. Amém? Comprometimento com a retidão. A palavra retidão está associada com as várias outras que apontam numa mesma direção. Entre elas, a integridade, a verdade, a sinceridade e a honestidade. Isso tem que fazer parte de você. Já deveria ter feito antes de nós aceitarmos Jesus. Depois nós temos que ter, olha, integridade, verdade, sinceridade e honestidade. Tá bom? Retidão é a virtude de seguir sem desvios. Essa é chamada retidão. Conclusão, que o caráter de Jesus seja estampado, gravado, reproduzido em nosso ser interior. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, abundando em ação de graça. Aqui tem uma história, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Se você tem revista na tua casa, lê lá. É da irmã Cristina Brito, de Curitiba. Começa assim: eu tive uma vida muito conturbada, difícil. Desde a infância tive uma família muito desestruturada. Pai alcoólatra, mãe sofredora. Engravidei aos 15 anos, fui mãe solteira e acabei virando mulher de traficante. Um dia, aí vai aí, olha só o que essa mulher chegou. No fim ela conseguiu filhos. No fim ela casou. Mas ela não mudou o caráter. Ela não mudou. Diz ela que ela continuou. Tinha muitas coisas que continuou. O caráter dela não mudou. Até que um dia ela chega na igreja, lá em São José dos Pinhais. Lá estava um pastor Samuel. E ela conversando. E o pastor falou de Jesus para ela. Sabe o que ela fez? Mudou o caráter. Ela disse: eu não quero mais essas coisas do mundo. Eu vou mudar o meu caráter. O caráter você pode mudar a qualquer hora. Para com esse negócio. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Mentira, você pode mudar sim. Muda teu caráter. Amém? Oh, glória a Deus. Você está pensando em mudar? Eu também estou. Tem coisas na minha vida que eu também tenho que mudar. Tá? Olha aqui, ó. Ela diz assim lá no final: ontem eu era prostituta, traficante. Hoje, com a misericórdia e graça de Deus, sou serva, esposa virtuosa, mãe, avó e principalmente evangelista. Mudou, cara. Cristina Brito, a de Curitiba, São José dos Pinhais. Que Deus abençoe você. Que esta aula sirva para você refletir e que nós possamos pensar em mudar o nosso caráter. Que nós sejamos cristãos, mas cristãos com excelência. Que dessa boca não pode sair maldição. Amém? Que nesse ouvido entre o que quiser, mas por aqui só sai o que eu quero. Ha! Amém? Deus abençoe. Bom dia. Domingo que vem tem mais. Tchau. Deus abençoe.